Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Robson. Na aula anterior, nós falamos sobre os direitos humanos e sua relação com a questão da cidadania. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a diferença entre direitos humanos e os direitos fundamentais presentes na Constituição de 1988. Valeu? Um abraço aí, curtam o vídeo e valeu! Olá, queridos alunos, aqui é o professor Robson, seu professor de Sociologia. E na aula de hoje falaremos sobre as garantias constitucionais e sua relação com os direitos humanos, tema que nós vimos na aula anterior. Então, a história do Brasil ela é amplamente marcada por períodos ditatoriais. Entre 1964 e 1985, o Brasil era governado por militares, isto é, generais que chefiavam o poder executivo e criavam leis através de atos institucionais. Tudo isso sem a participação do poder legislativo. Por isso, essa fase é chamada de ditadura civil-militar. Foi um período marcado pelo aumento da repressão política e diminuição das liberdades civis. O Ato Institucional número 5 foi o mais duro do regime militar. Ele atuava como uma nova Constituição. Entre as principais medidas do ato estão decretar recesso do Congresso Nacional, cassar mandatos parlamentares e suspender direitos políticos. Foi um período em que muitos cidadãos foram presos, torturados e mortos pela ação do Estado brasileiro. Apesar dos esforços de governos posteriores, muitos corpos nunca serão encontrados. O regime militar acaba em 1985 e o governo ele foi entregue para a administração dos civis, após muita pressão popular, principalmente através do movimento das diretas já. A partir daí, era necessário a elaboração de uma nova Constituição. Após a convocação de uma Assembleia Nacional, um novo texto constitucional foi pensado e promulgado em 1988. A Constituição é a lei máxima de um país. Nela estão presentes todos os nossos direitos e nossos deveres como cidadão e como ser humano. Pelo fato de vivermos um período anterior de imensa repressão, as garantias constitucionais foram amplamente mencionadas na Constituição de 1988. As garantias constitucionais são medidas de proteção face a uma atitude repressiva do Estado, ou seja, é uma proteção contra a violação dos direitos do cidadão. Na Constituição de 1988, estão presentes no título 2 as garantias fundamentais. As bases dos direitos fundamentais estão na dignidade da pessoa humana, dando ao cidadão autonomia e proteção, que não podem ser ignorados pelo poder do Estado. Os direitos e garantias fundamentais vão do artigo 5º até o 17º e estão divididos em temas. Os direitos individuais e coletivos estão no artigo 5º, os direitos sociais no artigo 6º ao artigo 11º, os direitos de nacionalidade do artigo 12º ao 13º e os direitos políticos, que vão do 14º ao 17º. Podemos perceber que há uma relação próxima entre direitos humanos e as garantias fundamentais, porém, há algumas diferenças. Quando falamos em direitos humanos, podemos nos referir à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, criada em 1789, em meio à Revolução Francesa. Porém, os direitos humanos também podem estar relacionados mais especificamente à Declaração dos Direitos Humanos, criada pela Organização das Nações Unidas para o Mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Tudo isso foi criado em 1948. Portanto, quando falamos em direitos humanos, referem-se ao mundo todo, e os direitos e garantias fundamentais referem-se especificamente ao Brasil. Espero que tenham gostado dessa breve aula. Um abraço e até a próxima aula.